Yo bueno, Asokojami, Xaleno Kiambote Pangyame. Cordiais saudações, compatriotas angolanos, afro-lusófonos e não só. Pronto, amanhã já é 4 de abril, dia em que foi convocada uma manifestação cívica pelo movimento Todos, fundado pelo ativista Gangsta. Uma pessoa que tem corrido riscos de vida devido ao seu patriotismo, assim como tantos outros ativistas angolanos e personalidades que nesse momento encontram-se exiliadas devido à tendência do partido no poder de forma ilegítima MPLA de eliminar fisicamente a oposição por não ser capaz de fazer política e de jogar no cenário democrático. Entretanto, dizer Angola está a padecer a cólera, a fome, inclusive nas forças armadas, já se faz notar a falência a que o executivo do João Lourenço empurrou enquanto eles continuam a dilapidar o erário público e a comprometer a segurança e a soberania de Angola com os sucessivos quilapes multimilionários que se faz praticamente cada semana. E é lá, o povo está a padecer, os líderes sociais começam a desaparecer e eu venho aqui apresentar um material didático sobre a teoria da estupidez, porque fui inspirado por um vídeo de hoje da Cris Francis, no qual verdadeiramente responsabiliza-se ao povo angolano pela situação que vive. São 50 anos. No capítulo mais escuro da história alemã, numa época em que multidões incitadas atiravam pedras às montras de lojas de proprietários inocentes e mulheres e crianças eram cruelmente humilhadas abertamente, Dietrich Bonhoeffer, um jovem pastor, começou a falar publicamente contra essas atrocidades. Depois de anos a tentar mudar a opinião das pessoas, Bonhoeffer chegou a casa uma noite e o seu próprio pai teve que lhe dizer: 2 homens estavam à espera no seu quarto para o levar. Na prisão, Bonhoeffer começou a refletir sobre como o seu país de poetas e pensadores tinha se tornado num coletivo de covardes, ladrões e criminosos. Concluiu finalmente que a raiz do problema não era a maldade, mas a estupidez. Nas suas famosas cartas de prisão, Bonhoeffer argumentou que a estupidez é um inimigo mais perigoso do bem do que a maldade. Porque embora se possa protestar contra o mal, este possa ser denunciado e prevenido através do uso da força, estamos indefesos face à estupidez. Nem os protestos, nem o uso da força conseguem aqui nada. A razão vai em saco roto. Os factos que contradizem o preconceito de uma pessoa estúpida simplesmente não precisam de ser acreditados e, quando irrefutáveis, são simplesmente postos de lado como inconsequentes, como incidentais. Em tudo isso, o estúpido fica satisfeito consigo próprio e facilmente irritado torna-se perigoso ao atacar. Por conseguinte, é necessária maior cautela quando se lida com uma pessoa estúpida do que com uma pessoa mal intencionada. Se queremos saber como tirar o melhor partido da estupidez, devemos tentar compreender a sua natureza. Isto é verdade. A estupidez, na sua essência, não é um defeito intelectual, mas sim moral. Existem seres humanos que são notavelmente ágeis intelectualmente, mas estúpidos, e outros que não são tão ágeis, mas tudo menos estúpidos. A impressão que temos não é tanto que a estupidez seja um defeito congênito, mas que, em determinadas circunstâncias, as pessoas tornam-se estúpidas, ou melhor,
permitem que isso lhes aconteça. As pessoas que vivem sozinhas manifestam esse defeito com menos frequência do que os indivíduos em grupo. E, o que parece, esta estupidez é talvez menos um problema psicológico do que sociológico. Torna-se evidente que cada forte ascensão no poder, seja político ou religioso, infecta uma grande parte da humanidade com a estupidez. Quase como se fosse uma lei psicológica sociológica, onde o poder de um exige a estupidez do outro. O processo aqui em causa não é o de que capacidades humanas específicas, como o intelecto, falhem subitamente. Em vez disso, parece que sob o impacto esmagador do poder ascendente, os humanos são privados da sua independência interior. E, mais ou menos conscientemente, desistem de uma posição autônoma. O facto de que a pessoa estúpida ser muitas vezes teimosa não nos deve esconder o facto de que não é independente. Conversando com ele, sentimos virtualmente que não estamos a lidar com ele como pessoa, mas com slogans, propaganda e coisas do gênero que se apoderam dele. Está enfeitiçado, cego, maltratado e abusado no seu próprio ser. Tendo se tornado assim uma ferramenta sem sentido, o estúpido será sempre capaz de qualquer mal, incapaz de ver que é mal. Só um ato de libertação e não de instrução pode superar a estupidez. Aqui devemos aceitar o fato de que, na maioria dos casos, uma libertação interna genuína só se torna possível quando uma libertação externa a precede. Até lá, devemos abandonar todas as tentativas de convencer a pessoa estúpida. Bonhoeffer morreu devido à sua participação numa conspiração contra Adolf Hitler na madrugada de 9 de abril de 1945, no campo de concentração de Flossenbürg, apenas 2 semanas antes do que os soldados norte-americanos libertarem o campo. A ação não surge do pensamento, mas da vontade de assumir responsabilidades. O teste final de uma sociedade moral é o tipo de mundo que deixa aos seus filhos, disse um dia Bonhoeffer. Em Angola tem havido demonstrações de valor. Temos o caso do 27 de maio, mas não é o único, na defesa da pátria e da dignidade dos angolanos e dos africanos. Mas esse povo de hoje que só se preocupa pelas fofocas, pelas coisas que faz a net na área, não sei se por doença mental ou por marketing, numa sociedade que não tem valores, se vocês continuam perdidos de forma voluntária nessa deriva moral, meus senhores, vocês merecem a fome, vocês merecem a cólera, vocês merecem a dívida, vocês merecem não chegar a final de mês, e é mesmo isso que vai acontecer, porque Angola tem menos de 10 anos como país, tem menos de 10 anos, pode ficar completamente desestruturada como Haiti, completamente descreditada como Estado, e já estamos a ver com as últimas ações do João Lourenço, e isso será graças ao vosso esforço, graças à vossa cumplicidade. Vocês precisam de ser libertados. Moçambique nos deu um toque de atenção. Houve-se um movimento em Angola, inspirados pela coragem do povo moçambicano, e isso tem que continuar. O facto de que se convoque uma manifestação nesse sentido é um bom síntoma de libertação, e se vocês não aderirem, vocês, cada um por si, Deus por todos, mas vocês vão padecer na cesta básica o esforço do executivo.